pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Ninguém acertou, você vai acertar quanto é 80 menos 100 dividido por 2. Letra A resposta é 50 menos 60. Letra B, 10 fatorial. Esse sinal de exclamação é usado na matemática para representar o fatorial, então são 10 fatorial. Sabe calcular o fatorial? Coloca aí nos comentários como é que se calcula 10 fatorial. Letra C, 5 primorial. Sabe calcular o primorial? Coloca aí nos comentários como é que se calcula o primorial. E a letra D é 20. Então, qual é o resultado de 80 menos 100 dividido por 2? É a letra A? É a letra B? É a letra C ou é a letra D? Coloca nos comentários a sua resposta. Coloca nos comentários também a resposta errada. Porque quando você coloca a resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Agora, quando você erra uma conta e deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo não é importante, que você pode errar mais vezes. Se inscreva no canal, dê aquele likezão, curta o vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos do WhatsApp, os familiares. Clique no sininho e selecione todas as notificações para você ficar por dentro das novidades do canal. Então, quando você se inscreva no canal, aí quando você se inscreve, aparece a opção de personalizar todas as notificações. Você clica lá em todas as notificações para você não perder as novidades do canal, tá ok? Vamos lá. Quanto é esta conta? Coloque aí nos comentários como você calculou, coloque a sua resposta, seja ela certa ou errada, não importa. E coloque aí como você fez, coloque suas sugestões, em que você tem dificuldade, qual é a sua dificuldade. Coloque aí também nos comentários de onde você é. Um abraço para Marli da Bahia. Um abraço para o Pedro de Santos, São Paulo. Santos é uma cidade de São Paulo. E você? De que cidade você é? Comente aí nos comentários. Vamos lá, pessoal. Temos aqui a operação da subtração e a operação da divisão. Como é que a gente calcula isso? Bom, em regra geral, você vai da esquerda para a direita, né? Quando você vai fazer uma conta, você deve calcular da esquerda para a direita, mas tem um detalhe. Você ir da esquerda para a direita só vale quando os operadores são do mesmo nível. O que é isso? É quando um operador não tem prioridade sobre o outro. Por exemplo, subtração com soma. Você vai geralmente da esquerda para a direita. Se bem que no caso da subtração e da soma, você pode ir também da direita para a esquerda, que não vai ter problema. Mas quando você pega uma multiplicação com divisão, por exemplo, a direção que você calcular vai alterar o resultado. Por exemplo, se você for tiver duas divisões e você for da direita para a esquerda, pode dar um resultado diferente do que da esquerda para a direita. Então, se convencionou você ir sempre da esquerda para a direita. Quando as operações são do mesmo nível, você vai da esquerda para a direita. Quando uma operação tem prioridade sobre outra, você primeiro vai calcular esta operação que tem prioridade. Aqui nós temos o que? A operação da subtração e a operação da divisão. Quem tem prioridade sobre quem? Quem deve ser calculado primeiro? Se você for na regra geral, você vai calcular primeiro a subtração, porque ela vem primeiro. Mas vamos lá calcular. Temos aqui 80. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Foi. Temos aqui 80, que a gente vai subtrair 100 e depois dividir por 2, né? Então vamos da esquerda para a direita. 80 menos 100 dá quanto? 80 menos 100 dá menos 20. Por que menos 20? Porque o sinal aqui está no 100. Quando temos um sinal negativo no número que é maior do que o outro, esse 80 em número absoluto, ele é menor que o 100. Tá? Então, quando você tem 100, é a mesma coisa. Você tem 80 reais. Está devendo 100 reais. Aí você pega esse 80 do seu bolso e paga. Quando você paga, você está diminuindo sua dívida. Né? Deu 80, aí de 100 a dívida vai passar para menos 20. Ou seja, ficou faltando 20 reais para você pagar. Mas como você não tinha, no momento, você só pagou 80 de 100. Então, de 100 reais de dívida, você pagou 80, ficou apenas 20.
Entenda assim, é uma forma de você entender por que esse sinal deve permanecer, tá? Porque não dá de R$ 80 você tirar 100. Não dá, entendeu? Não dá. Vai ficar faltando 20. Você vai dar os 80, a pessoa vai receber 80 e vai ficar faltando 20 para R$ 100. Então vamos lá. E essa parte aqui a gente repete. Vamos repetir. Menos 20 dividido por 2. Quanto é menos 20 dividido por 2? Nesse caso você preserva o sinal, né, de negativo. Então menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Por quê? Porque 2 vezes 10 dá 20. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Resposta aqui é menos 10, ok? Aqui podemos calcular, mas tem um detalhe. Tem o menos 10 aqui, só um detalhe aqui. Agora, a gente considerou da esquerda para a direita a subtração sendo calculada primeiro do que a divisão. A gente ouve falar muito em pendas, né? Pendas. Ouve falar muito em pendas. O pendas é uma forma de você hierarquizar a execução das operações. Então, primeiro você vai calcular o que está entre parênteses, P de parêntese. E de expoente, exponencial, potenciação. Então, você vai calcular primeiro os expoentes. E depois você vai calcular a multiplicação e a divisão. Mais um detalhe. Multiplicação e divisão são operações do mesmo nível. Isso quer dizer que você vai calcular quem vier primeiro. Se a multiplicação vier primeiro, você calcula a multiplicação. Mas, se a divisão vier primeiro, você vai calcular primeiro a divisão. Está entendendo? Está entendido? Aí depois você vai calcular a adição e a subtração. A adição é a mesma coisa que soma. Então, o Pendas ele pode te levar ao erro. Por quê? Porque apesar do Pendas dar uma ajudinha, né? Primeiro você deve calcular primeiro realmente o parênteses, depois a exponenciação. Mas aqui que está o problema. Entendeu? Pendas era para ser assim, ó. Pendas era para ser o M no mesmo nível que o D, tá? No mesmo nível que o D porque eles têm o mesmo nível, tá? Então é quem vier primeiro você calcula. Então se você tá confuso com isso, é melhor até esquecer o Pendas. Grava logo que primeiro você vai calcular parênteses, depois os expoentes e depois a multiplicação e divisão, para depois calcular soma e subtração. No caso, a adição. A adição é a mesma coisa que soma, tá, galera? Você pode chamar a operação de soma ou de adição. São a mesma coisa. Então, vamos lá. Agora, vamos calcular da seguinte forma. Vou pegar 80 menos 100 e vou dividir por 2, né? Note uma coisa. A gente acabou de ver que primeiro a gente deve calcular a multiplicação para depois calcular a soma e a subtração, tá? Então, quem vem primeiro aqui? A subtração, mas a divisão tem prioridade. Então, como a divisão tem prioridade sobre a subtração, a gente vai fazer essa operação, esperar um pouquinho para quando a gente calcular a divisão. Então tá, repete 80, repete o sinal de negativo e vamos calcular esta divisão. 100 dividido por 2 dá quanto? Dá 50, né? Por quê? Porque 2 vezes 50 dá 100. Ok? Aí agora a gente vai pegar 80 menos 50, que dá 30. Correto? Por quê? Porque 80 menos 50 é 30, por quê? Porque 50 mais 30 é igual a 80. Note que a operação da subtração é oposta da operação da adição. Então, uma forma de você conferir uma subtração é você somar. Por exemplo, 80 menos 50 dá 30. Como é que eu confiro isso? Somando o 30 que eu encontrei com 50 e tem que dar 80. Se não dá 80, ou a soma está errada ou a subtração está errada. Tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Deu 30. Note uma coisa. A gente calculou aqui, deu menos 10. E aqui deu 30. Então, como uma forma da gente tirar essa ambiguidade, a gente adota certas convenções. Qual é a primeira convenção? Calcular da esquerda para a direita se os operadores estiverem no mesmo nível. Não estão no mesmo nível. Se fosse divisão com multiplicação, aí sim, da esquerda para a direita. Mas como tem uma subtração, e subtração é de nível inferior, a divisão tem prioridade sobre a subtração, então deve-se calcular primeiro a divisão.
Então, esse aqui não vale. Esta é a resposta. Agora vamos para ver qual é a resposta aqui. Letra A, 50 menos 60. Letra B, 10 fatorial. Letra C, 5 primorial. E a letra D, 20. Bom, encontramos 30, né, galera? Vamos lá. Letra A. Letra A é 50 menos 60. Bom, quanto é 50 menos 60? 50 menos 60 dá menos 10. Ó, aquela primeira resposta aqui não vale, tá? Deu 10 aqui, é a primeira resposta. Não vale porque foi feita da forma errada. Começou da forma errada, né? Dando uma igualdade que não existe. Quando se tem subtração e divisão, a regra é primeira divisão, tá? Nada de calcular a subtração antes da divisão. Nada disso. Primeiro se calcula a divisão. Então vamos lá, galera. Vamos lá. E temos a letra B, que é o fatorial de 10. Note uma coisa, o que é fatorial de número? O fatorial de número é você pegar este número e multiplicar por ele e seus antecessores até 1. Quem são os antecessores de 10? É o 9, é o 8, é o 7, é o 6 e por aí vai, até o 1. Né? Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Até o 1. O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Aí eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó. Multiplicar, 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 multiplicar e multiplicar. Note uma coisa. Quando eu calculo 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 12. Quer dizer, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 4 que dá 12. Então, note uma coisa. 12. 4 vezes 5 já dá 20. Quanto é 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6 dá 30. Ó, aqui já dá 30. E eu ainda tenho que multiplicar isso aqui tudo. E a resposta que eu encontrei é 30, que seria isso aqui. Mas eu tenho que calcular isso aqui tudo. Então, como esse aqui vai ficar um número muito grande, eu nem vou calcular porque a gente vai demorar um pouco. Então, vamos partir para a letra C. C é 5 fatorial, não, 5 primorial. 5 primorial tem esse símbolo chamado de cercadinha, chamado também de cardinal em Portugal, é o primorial. O símbolo primorial também é chamado de cerquinha, tralha, sharp em inglês, e também de hashtag. Não tem como ser nas redes sociais? Marca lá uma palavra importante, bota hashtag matemática, quer dizer que é uma forma de destacar a palavra matemática. Então você vai e faz isso, né? Agora, o que é primorial? Primorial de número é você calcular os números primos, note bem, números primos que são iguais ou menores que 5. Quais são os números primos iguais ou menores que 5? Quais são esses números primos? Quais são os números que são iguais e menores que 5? Um conjuntinho de números que são iguais e menores que 5. Ok? Tá ok? Esses aqui são os números que são iguais, os números naturais que são iguais e menores que 5. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 não é primo. Por quê? Porque 0 dividido por 0 dá indefinido. E o 1 é primo? Não. Por quê? Porque o 1 só tem um divisor e o número primo tem dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Tá? Então o 1 não é primo, o 2 é primo? É, porque o 2 é primo, porque o 2 é divisível por ele mesmo, 2 dividido por 2, e o 2 também é divisível por 1. O 3 é primo sim. Por quê? Porque o 3 é divisível por ele mesmo e por 1. O 4 é primo? Não. Por quê? Porque o 4, ele é divisível por ele mesmo? É. Ele é divisível por 1? É. Porém, ele é divisível também por 2. Como o 4 também é divisível por 2, ele não é primo. Porque o número primo tem apenas dois divisores, e esses dois divisores são ele mesmo e 1. O 5 é primo? É. Porque o 5 só tem dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Então, nós temos aqui 3, 5, 3 e 2. E a gente vai calcular o 5 com o 3 e o 2. Então, quando a gente calcula o 5 primorial, a gente vai calcular os números primos que são iguais ou menores que 5 e fazer a multiplicação deles. Pegou esses números que são iguais e menores que 5 e a gente multiplica eles, tá? Quais são esses números primos que são iguais e menores que 5?
Os números primos, que são iguais e menores que 5, são 5, 3 e 2. E agora vamos multiplicar. 3 vezes 5 dá 15, né? 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. A nossa resposta é 30. Portanto, a resposta é a letra C. A letra D, nós temos como resposta o 20, né, galera? Não, a gente encontrou 30. A gente encontrou 30. Se a gente encontrou 30, não tem como ser 20. E qual foi a sua resposta? Deixa aí nos comentários qual foi a sua resposta. Achou a questão fácil, difícil? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Coloque aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Então a nossa resposta foi a letra C. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Rogério 10 de Matemática. Ninguém acertou. 90 menos 100 dividido por 2. Opções: letra A, 40. Letra B, menos 5. Letra C, 5. Letra D, 140. Coloque aí nos comentários qual é a sua resposta. Coloque a sua resposta certa ou errada, porque quando você coloca a resposta errada, você fala para o seu cérebro que aquela resposta é importante para você não errar mais. Quando você erra uma questão e ignora, deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquela resposta não é importante e aí você acaba errando mais vezes a mesma coisa. Então, por isso que é importante colocar a resposta sendo errada nos comentários. Não tem problema. O importante é você participar, exercitar o cérebro e deixa aí a sua resposta e deixe também como você calculou, porque para quem olhar a sua resposta vai ver mais ou menos como você desenvolveu o seu raciocínio aí para encontrar a resposta. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos no WhatsApp, Facebook, se inscreva no canal, clique no sininho. Quando for se inscrever no canal, tem a opção de clicar no sininho. Aí você clica no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal. E um abraço para Maria de Salvador, Bahia. E também um abraço para Francisca de Fortaleza, Ceará. E você é de onde? Deixa aí nos comentários de onde você é. E vamos aí. Vamos calcular esta conta simples que muita gente erra. Então vamos aí aproveitar a oportunidade de exercitar a mente. Então nós temos aqui a operação da subtração, a operação da divisão. Tá? E, em regra geral, a gente vai da esquerda para a direita. Mas a gente vai da esquerda para a direita quando não há diferença de operadores, porque existem operadores do mesmo nível e existem operadores que são de nível a mais ou a menos do que o operador em questão. Por exemplo, a subtração, ele é do mesmo nível da divisão? Bom, fala-se muito no PENDAS, né? Mas tem que tomar cuidado com PENDAS. PENDAS é o seguinte, temos aqui a palavra PENDAS, que muita gente cita ela, mas ela tem um problema que eu já vou falar a seguir. O que significa a palavra PENDAS? P de parêntese, E de exponenciação, que também é a potenciação, e M de multiplicação, e D de divisão, e A de adição, também chamada de soma. Adição e soma é a mesma coisa, apenas são dois nomes diferentes para a mesma operação. Por exemplo, a operação de soma, representada pelo sinalzinho de mais, você pode chamar tanto soma, como assim, operação de soma, quanto chamar de operação da adição. Adição e soma são dois nomes diferentes para a mesma operação. Tá ok? E temos o S aqui de subtração. Cuidado para não confundir. É S de subtração, não de soma, tá? Porque a soma está aqui, representada pela letra A de adição. Então, o PENDAS é uma forma de você ver que há uma hierarquia, né? Primeiro deve-se calcular, priorizar a potenciação, não, o parêntese, e depois a potenciação, a exponenciação, e depois a multiplicação, divisão, adição e subtração. Qual é o problema do PENDAS, que eu já falei em outras aulas, e também iniciei no vídeo falando sobre isso, né, que a palavra PENDAS tem um problema. E que problema é esse? Até aí tudo bem. O parênteses é melhor resolver primeiro, o expoente também, depois do parênteses, e aí nós temos aqui a multiplicação e divisão. Aqui passa a falsa impressão de que quando tiver uma multiplicação e uma divisão, deve-se primeiro calcular a multiplicação para depois calcular a divisão. Não, esse entendimento é errado. Tá? Essa seria a exceção do PENDAS. No PENDAS, você deve calcular primeiro o parênteses, depois o exponente, que é
a potenciação, aí para depois você calcular a multiplicação ou divisão. Por que multiplicação ou divisão? Porque se a multiplicação vier primeiro do que a divisão, a multiplicação vier primeiro do que a divisão, primeiro eu devo calcular a multiplicação, ok? Porque a ordem geral é você ir da esquerda para a direita. Então quem estiver mais à esquerda, que é a multiplicação, você vai calcular primeiro, para depois calcular quem está à direita, que é a divisão aqui. Mas se a divisão vier primeiro e a multiplicação depois, então você vai calcular primeiro a divisão para depois calcular a multiplicação, tá ok? Então, quando você olha no Penas, passa a falsa ideia de que primeiro você deve calcular a multiplicação para depois calcular a divisão. Está errado. Tá? Então, o Penda seria mais ou menos assim. Aí o M eu deveria colocar junto com o D, para dizer que são do mesmo nível. A adição e a subtração, tanto faz, tá? Você pode calcular tanto a subtração primeiro quanto a adição. Por quê? Porque não muda a ordem, não muda o resultado. Você calcular primeiro a subtração ou a soma, não vai mudar o resultado. Agora, quando se trata de divisão e multiplicação, sim. Se você calcular da direita para a esquerda, por exemplo, vai vir outro resultado. Ou melhor, pode vir outro resultado. Então, para evitar possíveis dois resultados diferentes, a gente foi convencionado que primeiro deve-se calcular quem está mais à esquerda. Por que está mais à esquerda? Porque a divisão e a multiplicação estão no mesmo nível. Vamos fazer aqui uma hierarquia de níveis. Primeiro vem os parênteses, deve ser prioritário na hora de calcular. Depois vem o expoente, que é a potenciação. E aí depois temos o que? A multiplicação e a divisão, tá? Eu vou até botar um ou aqui, ou divisão e multiplicação. Você vai calcular quem vier primeiro. Aí depois tem a adição e a subtração. Tanto faz calcular um quanto o outro, não vai mudar o resultado. O importante é que a multiplicação, tanto a divisão, sejam calculados antes da adição e da subtração. E antes de todo mundo, deve ser calculada aqui a exponenciação. E aí, prioridade maior, potenciação. Tá entendido? Então, você que ouviu isso, entendeu, já sabe como resolver esta questãozinha aqui. Sabe? Qual foi a sua resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D? Qual foi a sua resposta? Vamos calcular? Então, vamos lá. Bom, temos 900, né? Eu vou até botar aqui 900 menos 100 dividido por 2. 900, não, 90. 90 menos 100 dividido por 2. Dividido por 2. Sinal de divisão representado por esse traço e 2 pontos. Enquanto a subtração é só um traço. A divisão também pode ser representada apenas por 2 pontos. Você pode colocar assim, como colocar só os 2 pontos e ignorar o traço. Também é a divisão. Assim como a multiplicação, você pode colocar tanto o x quanto o ponto. Representam a operação da multiplicação. Então, dividido por 2, né? Então, é isso aí. Vamos da maneira correta. Qual é a maneira correta? É você pegar o 90, que você multiplica por 100 dividido por 2. Então, como vimos, em geral a gente calcula da esquerda para a direita, quando os operadores são do mesmo nível. Porém, subtração e divisão não são do mesmo nível. A divisão é de um nível maior. Como a divisão é de um nível maior, devemos calcular primeiro a divisão para depois calcular a subtração. Para calcular a divisão, a gente olha para o lado. Tem um número aqui do lado e tem um número aqui do lado. Então a gente vai cercar esses números para poder aplicar a operação da divisão. E vai repetir o que ficou por fora. Quem ficou por fora? O 90 e o menos. Então a gente repete o 90 com o menos. Vou até trazer para cá para ficar mais. 90 com menos. Bom. E aqui, qual é o resultado daqui? 100 dividido por 2 dá quanto? Dá 50. Por que 100 dividido por 2 dá 50? Porque 2 vezes 50 dá 100. Ok? A operação da multiplicação é o inverso da divisão. É uma forma de eu conferir. Quando você está em dúvida sobre uma conta de divisão, você pode pegar o divisor e multiplicar pelo resultado da conta da divisão que você fez. Se a multiplicação do divisor com o resultado da conta que você fez der novamente o número que foi dividido, então significa que tanto a divisão quanto a multiplicação estão corretas. Tá ok?
Então tá ok. 100 dividido por 2 dá 50. Por quê? Porque 50 vezes 2 dá 100. Agora vamos calcular a operação da subtração. Pegamos o sinal e olhamos para os lados. Quem está do lado direito e do lado esquerdo da operação da subtração? Quem? O 50 e o 90. Então a gente vai pegar esses dois aqui e vamos calcular. 90 menos 50 dá quanto? Dá 40. Por quê? Porque 50 mais 40 dá 90. Quando eu pego o 90 e subtraio 50, como é que eu faço a subtração? Eu pego o 0 menos 0 dá 0 e o 9 menos 5 dá 4. Uma forma de eu conferir isso é eu pegar o 50 e somar com 40. 50 mais 40, vamos somar, 0 com 0 dá 0, 5 com 5 dá 10, e 5 com 4 dá quanto? Dá 9. Então deu 90. Assim como 4 com 4 dá 8. Então deu 90 aqui. E aí, como deu 90, significa que tanto a soma quanto a subtração estão corretas. Então o nosso resultado aqui é 40. Qual foi o resultado aqui? Então o resultado aqui é a letra A. Bom, mas como é que teve gente que encontrou menos 5, 5 e 140? Vamos dar uma olhadinha só para entender melhor, ver possíveis erros que se podia cometer e também não deixa de ser uma forma de exercitar o cérebro. Então vamos aproveitar a aula para exercitar o cérebro. Vamos lá. Veja o seguinte, se eu tenho 90, eu cismei com 900, mas é 90, menos 100 dividido por 2. Bom, uma pessoa pode se empolgar e já ir calculando da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, só se aplica se os operadores forem de mesma ordem. Por exemplo, multiplicação com divisão, divisão com divisão, soma com subtração. Agora, como é subtração com divisão, a divisão é nível superior em relação à subtração, ou seja, deve-se calcular a primeira divisão para depois calcular a subtração. Entendeu? Por isso, muita gente erra. Mas vamos pegar isso aqui e vamos ver quanto é que vai dar. 90 menos 100 vai dar o quê? Vai dar 10. Presta atenção. 10 que eu vou dividir por 2. Note uma coisa. Vai ter gente que vai deixar só o 10 e vai dividir por 2, que vai dar 5, né? Então nós temos aqui a letra D, 5. Vai ter aquele que vai pensar um pouquinho mais e vai ver que o sinal se preserva. Por quê? Porque esse 100 ele é maior do que 90. E como esse 100 é maior do que 90 e ele está com sinal negativo, e aqui é como se tivesse sinal positivo. O sinal que prevalece é o sinal do número maior. Quem é o número maior aqui? É o 100 ou o 90? É o 100. Como o 100 é o número maior e ele está com sinal negativo, isso significa que esse sinal negativo deve ser mantido na resposta. Está ok? Deve ser mantido na resposta. Então vamos lá. Uma forma de se pensar isso também é ver o seguinte. Digamos que você fez uma dívida de 100 reais e só tem 90 no bolso. Quando você paga 90, vai sobrar ainda alguma coisa. E essa alguma coisa é menos de 10. Estava devendo 100, deu 90, continuou devendo 10 reais. Aí uma forma de representar uma dívida é você botar sinal negativo. Significa que você está devendo. Ok? Aí menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Por quê? Sinais diferentes. Aqui mais com menos com mais dá menos. Continua sendo menos. Então a resposta aqui seria menos 5, que é a letra B. E aí, uma outra maneira de se equivocar é a seguinte. É você, de repente, resolver. Tem o seguinte, temos aqui 90 com menos 100 dividido por 2. 90 menos 100 dividido por 2. Bom, vamos lá. A pessoa vai da maneira certa. Qual é? Vê o seguinte, vê que a divisão deve ser calculada antes da subtração. Então ela vai pegar a divisão e vai calcular. 50 dividido por 2 dá 50. Só que, em vez de subtrair de 90, ele se enrola e bota um sinalzinho de mais aqui. Aí vai ficar 90 com mais 50. Quanto é 90 com mais 50? 90 com mais 50. 0 com 0 dá 0, 9 com 5 dá 14, 140. Então, isso é uma forma da pessoa encontrar 140. Você também encontrou 140? Coloque aí nos comentários.
Então, você que encontrou 140, notou que é uma subtração, não uma soma. Bom, deixe nos comentários qual é a sua resposta e não se importe com o erro. Aqui, até errando, a gente aprende. Primeiro que quando você coloca o erro, você diz para o seu cérebro não errar mais, porque aquele erro foi importante. E ao mesmo tempo é uma forma de você praticar a matemática, entender por que errou e entender qual é o caminho mais correto de calcular. Achou fácil, difícil? Coloque aí nos comentários qual é a sua dificuldade.